Sejam bem-vindos ao canal Olhar da Simone. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relevantes e hoje a nossa convidada do primeiro episódio vai ser a doutora Denise. Ela é oftalmologista. Seja bem-vinda, Denise, ao nosso canal. Muito obrigada, eu me sinto muito lisonjeada de poder participar hoje e fazer a abertura do teu quadro. Aproveito para desejar muito sucesso e com esse nome com certeza vai longe. Muito obrigada. E para começar, me conta um pouco da tua trajetória. O que fez você escolher a oftalmologia? Eu acho a oftalmologia incrível no sentido a gente por meio do exame dos olhos consegue fazer um check-up geral do paciente, então a gente consegue fazer uma integração. As pessoas esquecem dos olhos, vou só trocar o óculos, é só uma consultinha. Não, é uma consulta muito importante porque por meio do exame oftalmológico a gente faz um check-up geral, então consegue no exame ver se a pessoa já tem catarata ou não, consegue ver pterígio, melhorar a qualidade da visão com óculos e no fundo do olho a gente consegue captar muitas doenças sistêmicas. Então muitas pessoas acham que não tem nada a ver, mas doenças como diabetes, por exemplo, repercutem nos olhos. A utilização de certas medicações crônicas também repercute nos olhos. Doenças como artrite reumatoide também repercute. Então acaba sendo um conjunto em que a gente precisa tratar o paciente como um todo. E aí a gente acaba melhorando a qualidade de vida dele também. Muito bem. E como a gente, 80% do que a gente faz durante o dia, a gente usa os olhos, então é sempre muito importante fazer o cuidado, né? Cuidar deles com certeza. Sim, é bom sempre fazer quando a gente já está numa certa época da nossa vida, uma consulta que a gente chama consulta de rotina. Não é só ir na consulta para, eu quero só trocar meu óculos, ou olha, eu tô com o olho vermelho, ou meu olho tá secretivo. É bom que nem a gente faz um check-up geral clínico, fazer um check-up geral oftalmológico, que aí a gente consegue avaliar uma saúde ocular completa, prevenir algumas coisas ou diagnosticar cedo outras, que é nesse diagnóstico precoce que a gente consegue tratar, trabalhar e levar uma qualidade de vida enorme a longo prazo. Com certeza. Eu selecionei aqui algumas perguntas que eu acredito que quem está nos assistindo também tem dúvidas frequentes. E aí eu pergunto para a senhora, doutora, hoje qual é o maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é saúde dos olhos? O pessoal acha que a saúde dos olhos é que nem eu te comentei, é só trocar o óculos. Então, o primeiro erro que muita gente faz, muita gente comete é ir na farmácia e comprar o óculos que já vem com grau pronto. Isso dali não vai melhorar a vida de ninguém a longo prazo. Então, não é só isso que vai resolver. Chegar na farmácia, sair comprando óculos ou um colírio, como também muita gente faz, são dois erros no mesmo lugar. Sim. Sem indicação médica, infelizmente, é uma rotina bem comum no nosso meio. Pode estar prejudicando, né? Muitas vezes prejudica mais do que não usar aquele medicamento. Sim, isso? Porque tem medicações que são contraindicadas fortemente em certos tipos de paciente. O paciente não tem a menor ideia, a balconista da farmácia também não sabe, acaba passando e aí aquele colírio, e a pessoa nunca vai saber se foi o colírio ou não que causou um problema, pode desencadear problemas mais sérios. Seria uma automedicação que Sim. não pode acontecer, né? O que pode acontece é que as pessoas acham que o colírio é um líquido, que é só isso e pinga uma gotinha e deu. Não, as pessoas têm que ter ciência que o colírio é uma medicação, que ali tem um composto químico, tem tudo um tratamento a ser feito com aquelas gotas que a gente prescreve. Tem, por exemplo, os colírios do glaucoma, são pequenininhos e ali consegue controlar de uma forma incrível a pressão do olho. Então a pessoa às vezes negligencia dizendo, é só aquelas gotinhas que eu tenho que pingar. Sim. Não é só aquelas gotinhas, é a gota que vai manter a pressão do olho controlada. Com isso vai manter a qualidade e a visão da pessoa boa. Olha que dica importante Não que ela deu para nada nós aqui. sem Muito indicação bem. médica. Isso aí, muito bom. Outra pergunta. Muita gente só procura um oftalmologista quando não está enxergando bem. Esse é um hábito perigoso. E por quê? Porque se você chega só quando o problema já está instalado e depende do problema que a pessoa tem, muitas vezes a solução não vai ser tão boa quanto a gente pretende. Um exemplo, pessoa com descolamento de retina, ela acha que está enxergando os mosquitinhos, que é quando começa. Se ela procurar logo, assim que começou a enxergar aquele monte de mosquitinho e que a visão ficou um pouco nevoada, a gente vai ver que tem algum rasgo por ali e não chegar até o descolamento. É um exemplo bem prático. Ou outros casos em que já está a retina descolada, a pessoa não percebe e fica achando que vai melhorar e vai passando o tempo
tempo, vai passando o tempo e não procura, aí também não tem muito o que fazer, depende muito de quanto tempo. A mesma coisa é com glaucoma. Glaucoma é um problema de pressão no olho, mais dano no nervo e danos nos exames. Então, se a pessoa já vem a longo prazo, muitos anos, com um problema de pressão, vai subindo a pressão no olho, aí esse nervo ele vai morrendo, quando chega na gente, a gente não consegue reconstruir o nervo, não consegue voltar ao perdido. Reverter entendeu? a situação. Exatamente, a gente vai conseguir evitar uma progressão rápida, mas não recuperar o que foi perdido. Então, a consulta no oftalmologista deve entrar como rotina Feliz. anual, como a gente faz com os demais exames, né? Sim, Então, é um check-upzão completo. isso aí. Quais sinais o nosso corpo dá de que está na hora de marcar uma consulta com um oftalmologista? Ou seja, quando eu devo consultar? A vida toda, desde o momento em que a criança nasce, o bebê nasce, até a gente ir embora dessa vida. É bom a gente fazer umas consultas de rotina. Tanto é que para as crianças, para os bebezinhos, para os recém-nascidos, é indicado primeiro o teste do olhinho, que nesse momento do teste de olhinho a gente consegue já ver alguma situação que já pode ser tratada e revertida não, aí é encaminhado para o oftalmopediatra, para eles poderem cuidar e avaliar bem isso. E aí no decorrer da vida é bom sempre a gente fazer uma rotina, não quer dizer que quando a gente é criancinha todo ano vai ter que ir se não tem nada, mas é nessa primeira infância que se a gente encontra, por exemplo, um erro de refração importante, crianças que estão com uma miopia de -4 e nunca enxergaram, chegam lá na clínica, elas vão ter um desenvolvimento durante a vida diferente, que isso infelizmente tem bastante Não criança. tão produtiva, dá para se dizer assim, dessa forma? Não é só em questão de produção, é em questão pessoal, porque tu imagina uma pessoa, uma criança que tem -4, -5 de miopia, ela não enxerga longe, então ela sempre vai ficar no mundo dela, que a miopia ela faz enxergar de perto, então ela vai estar sempre aqui, ela não vai conseguir aproveitar o que deve na escola, não vai conseguir ser ficar em tantos grupos para fazer atividades que tu precisa de uma visão de longe, então todo o caráter acaba sendo influenciado por conta de uma visão que ela não tem. Essa primeira infância, a gente pode dizer que seria mais ou menos de qual idade que uma criança deve ser levada? Claro, o teste do olhinho, né? E aí depois, na primeira infância, teria assim uma idade mais específica, que seria bom que os pais levassem os filhos? É bom entre os 0 e 5 anos conferir se aquela criança tem ou não alguma doença, porque como a criança, continuar com o exemplo da miopia, a criança ela sempre enxergou assim, então ela já nasceu e quando ela foi crescendo ela viu sempre tudo muito embaçado, só que para ela tá ok. Então, Ela se acostumou a enxergar daquela forma. Sim, então, isso, né, como doutora? ela chega, ali estão as coisinhas de perto, ela vai fazer as atividades de perto e na escola ela ainda não é obrigada a enxergar um quadro longe, então aí ela não percebe ainda essa dificuldade. Então nesse período é bom. E também é bom os pais prestarem atenção quanto como é que vai o desenvolvimento. Uma criança que anda e tropeça, é uma criança que começa a escrever e fica muito grudadinho no caderno, ou quando vai enxergar a TV tem que grudar muito na TV. Então todas essas observações dos pais é bom levar para poder ver se tem ou não alguma alteração, né? Que a criança às vezes se faz, porque infelizmente eu já peguei pais dizendo, tá se fazendo, mas não tá se fazendo, coitado, não enxerga. Viu, ó, pais, tá aí uma dica, outra dica importante da doutora Denise, viu? Levem os filhos de vocês para o oftalmologista, é importante nos primeiros anos de vida, tá? Até eu vou já entrar nesse gancho aí. A pergunta agora, o uso excessivo de celular, computador e telas realmente prejudica a visão? O que é mito e o que é verdade? Prejudica bastante nesse período de desenvolvimento infanto-juvenil. Isso já foi comprovado, tanto é que antes da pandemia, estudos asiáticos estavam sendo feitos para ver medicações e lentes que poderiam ser utilizadas no tratamento para controlar a miopia. E depois da pandemia teve o boom. Então foi o quê? Quando as crianças, os jovens, todos ficaram só nos celulares. Conectados. Então aí sim, os estudos foram avançando, e tanto é que hoje em dia a gente tem diversas lentes no mercado que são maravilhosas e testadas para esse controle do avanço da miopia. Uma coisa que o paciente tem que saber é que não é que usando essa lente ele vai curar, isso não existe, mas vai evitar com que tenha uma progressão. Então, por exemplo, hoje uma criança com 4 anos está com uma miopia de 5, então imagina quando ela fizer 18. Então a ideia é que no decorrer desses anos, até ela chegar nos 18, ela chegue com uma miopia o menor grau possível. Esse grau ele vai continuar evoluindo, mas não vai virar um 11, por exemplo. Entendi, porque nesse processo
quando se usa, inclusive a gente vende bastante essas lentes aqui para crianças porque o olho fica acomodado. Ali o que essas lentes trabalham, desculpa eu te interromper, é fazer um defocus periférico. Então essas lentes, elas acabam ativando lugares na retina para esse olho não continuar crescendo de forma axial, ou seja, aumentando, porque ali um olho grande é um olho míope na verdade é um olho grande. Sim. Então elas trabalham botando os pontos de luz em diferentes locais da retina. Mas não é só a lente, é importante saber que é todo o conjunto, tanto é que tem algumas lentes que vêm com um livretinho pra gente poder preencher. Sim. E isso é muito bom porque eu falo, cara, isso aqui é bom que a gente consegue acompanhar bem certinho. Então são as lentes, são as atividades fora de casa também, e estimular a criança a brincar na rua, pegar um solzinho e ficar o menos tempo possível na tela. Então não adianta a criança pagar caro por uma lente e o pai acabar deixando ele continuar com os mesmos horas. Hábitos. Exatamente. Isso, né? Existe alguma dica simples que qualquer pessoa pode começar a aplicar hoje para preservar a visão por muitos anos? Hábito saudável. Isso vai para a vida toda. Para tudo também, né? Sim. Alimentação, atividade física, não fumar e fazer as rotinas, né? Tanto oftalmológicas como um check-up geral. E o corpo da gente responde só coisas boas quando tu quando tu tem esses hábitos, né? Assim, bem saudáveis. E se não se tem muita gente jovem, 30, 40 anos, vida que segue, mas aí a conta vai vir e vai vir cara quando tiver 60, 70 anos. Uma coisa que é interessante são os hábitos saudáveis e também investir na nossa própria saúde, né? Então, o que muita gente faz, eu vou pra praia, ok. Aí na praia tá o nosso amiguinho vendendo óculos de sol naqueles painéis. Como é que tu vai comprar um óculos de sol na praia de uma procedência duvidosa, colocar um óculos que tu não sabe se tem ou não um filtro que tenha proteção? E aí é isso, tu vai ficar se expondo num sol sem proteção, a nossa retina ela vai sofrendo exposição solar contínua de forma inadequada e aí nos 60, 70 anos tem as doenças. É bem isso aí, né, doutora? Na sua experiência, qual foi o caso que mais marcou sua carreira e o que ele ensinou sobre a importância do diagnóstico precoce? Tem vários. O que mais diversos, provavelmente, né? Muitos. Tem agora um caso, agora tu falando, eu lembrei, foi um paciente com ceratocone, que ele foi fazer a adaptação de uma lente rígida. Pela primeira vez, assim, ele estava fazendo, ele não sabia, não tinha ideia do problema e era um ceratocone bem avançado. Aí a gente botou as lentes e ele foi se olhar assim. Aí ele chegou, ficou olhando, eu olhava, o que ele tá se olhando, gente? Aí ele dizia, eu tenho pelinhos no meu braço. Aí eu sentia, mas agora eu consigo ver os pelos bem certinho. Porque assim, a pessoa com enxerga, nitidez, né? Mas não enxerga com qualidade, né? Essa experiência a gente tem bastante aqui com criança, que nem a senhora comentou. Óculos, né? Isso, o primeiro óculos. Então eles colocam assim, tu sente direitinho o brilho nos olhos deles, ficam assim, ó, tipo, eu tô enxergando. Que colorido é esse que tá na minha frente? Então isso é muito... Eu chego às vezes a me emocionar, porque realmente isso faz tudo... É vida. E faz tudo valer a pena o nosso trabalho, né? Sim. Agora tô falando os pacientes que operam de catarata. Nossa, é muito gratificante, porque aí vem aquele paciente, qual é o problema da catarata? A catarata ela é a opacificação do cristalino, que é a lente natural do nosso olho, e ela vai opacificando, se é por conta da idade, de forma lenta e gradual, na catarata senil, claro que tem outros tipos de catarata. Então a pessoa ela enxerga, mas ela vai perdendo a visão e não percebe que perde a qualidade de visão, que perde o sentido de profundidade, de esteropsia, ele não percebe. Então quando a pessoa, isso foi recente, agora eu lembrei, a pessoa ela foi lá, operou, aí ela ficava olhando a TV ali na sala de espera, e ela, nossa, eu achei que eu tava daltônica, mas agora eu vejo as cores, eu vejo tudo com claridade. Então, assim, tu fica muito feliz. É muito gratificante. É por isso que cada dia eu amo mais o que eu faço. Eu também. Muito bom. Por isso que eu gosto. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para quem está nos assistindo sobre saúde visual, qual seria? Para os nossos que estão assistindo o nosso canal agora. Qual seria a mensagem? Não espera acontecer alguma coisa para você procurar, que nem nós viemos falando antes, é importante a rotina e em qualquer momento que sentir um desconforto é bom procurar. Se passar, perfeito, mas se não passar e piorar, vai dar ruim. Então é importante em qualquer momento, qualquer desconforto que sentir,
a pessoa procurar ver o que está acontecendo, marcar uma consulta, para a gente poder avaliar e tratar da melhor forma. Não deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, porque o depois pode ser que seja muito tarde. Doutora, você citou uma patologia que a gente chama de ceratocone, justo? Quais são as doenças oculares mais comuns e o que podemos fazer para preveni-las? Entrando, claro, o ceratocone nessas doenças oculares. O que é o ceratocone? Nós temos uma estrutura no nosso olho chamada córnea. Tá? Então, ela é o nosso primeiro meio transparente do olho. Tanto é que, assim, se a pessoa não tem conhecimento, a gente não vê a córnea. Quando eu olho o teu olho, eu vejo a parte colorida. Então, explicando de forma bem mais simples, ela tá antes dessa parte colorida, é como se fosse o vidrinho do meu relógio. E essa córnea, ela é transparente e tem um formato regular. Quando a pessoa tem ceratocone, em uma determinada parte da nossa córnea, acontece um afinamento. Então, vai ter um afinamento e cria um biquinho. Então, ao invés da córnea seguir com o formato regular dela, acaba criando esse bico. E aí o que acontece? Se ele for aumentando muito e não for acompanhado adequadamente, chega a situações não muito agradáveis e a pessoa vai perdendo a qualidade visual dela, e aí a gente tem que fazer talvez até cirurgias. Por isso que a gente insiste, então um dos cuidados é não forçar o olho, porque se a pessoa, por exemplo, tem rinite e já tem tendência na família, gente que tem ceratocone e tem tendência até essa córnea fina, de tanto que tu faz o trauma mecânico, ali acaba machucando mais, e aí o que não tinha começa a ter, entendeu? Então por isso seria meio que romper a pele, isso? Ou não chega não, ela começa a altera a estrutura da córnea. A córnea ela tem 5 camadas e cada camada tem uma estrutura, então ali tu acaba alterando o desenho das estruturas da córnea. Então ao invés dela continuar sendo de forma regular, ela vai alterar, e aí vai alterar essa estrutura e vai começar a fazer um biquinho, vai afinar. Ah, tá, entendi. Entendeu? E aí, quais são os tratamentos do ceratocone? Primeiro é o que a gente fala pro pessoal, não coça o olho. Sentiu coceira, sempre brinco, faz assim, aqui, ou tenta coçar com o cotovelo, se conseguir nos conta, né? Sim. Aí tá liberado. Ou os famosos colírios que a gente fala. Tem colírios antialérgicos, tem colírios que a gente atua de forma pontual para acabar com coceira, e tem colírios lubrificantes que quando ele sentir um desconforto e a vontade de coçar, já pode pingar gotinha. Então, mais ou menos seria isso em questão do ceratocone. Em questões das doenças mais comuns, aí cada doença está relacionada com uma fase da vida. Então, o que é mais comum e as pessoas escutam bastante é a questão da catarata. Que eu já tô quase entrando lá, né? Na catarata eu falo assim, hoje eu diagnostiquei uma paciente de 76 anos, eu falei, olha, tu tá com um pouco de catarata, assim, já tá com a catarata incipiente. Meu Deus, eu não acredito que eu tô com catarata. Catarata é um processo natural. Doutora, então... mas é uma dúvida até, inclusive, que é minha, que eu escuto aqui na ótica. Não sei se tem, né, se faz sentido, mas a catarata, ela tá vindo mais cedo. As pessoas estão tendo catarata mais cedo ou isso é... O que acontece? A gente não ia no médico, a gente ficava em casa. As pessoas não tinham hoje tem mais prevenção, né? As pessoas procuram mais, né? Uma expectativa de vida tão avançada. Então é que nem eu brinquei ali, catarata, ela vai avançando com o decorrer do tempo. Então é normal que uma pessoa com 80 anos tenha catarata. Como é que tu vai chegar nos 80 anos sem ter no teu corpo nenhum sinal de envelhecimento e de alteração das estruturas? Então faz parte do decorrer da vida. Mas essa é a catarata senil. A gente tem diversos tipos de catarata. Então, por exemplo, pessoas que utilizam corticoides de forma crônica, pessoas que têm doença de asma ou doenças reumatológicas que utilizam anos de catarata. Tem um tipo de catarata que é causada pelo uso excessivo de corticoide. Tem a catarata específica do diabético, tem a catarata que é muito comum em pessoas com outros tipos de doenças, entendeu? Então, essas ali são de outra conversa que podem ser diagnosticadas também mais cedo. Recentemente, a gente operou um paciente jovem com uma catarata branca. Aí todo mundo, quando viu, mas operou de catarata sim, porque ele teve um trauma, ele teve um acidente, acabou alterando a estrutura do cristalino e ali esbranquiçou. Então, teve a catarata branca que teve que tirar, porque é como se fica tudo uma cortina branca. Então, a pessoa não enxerga, a qualidade de vida não flui como deve ser. Então, respondendo a tua pergunta, não é que as pessoas estão com mais tendência a ter, senão tem mais tendência a procurar médico, tem diagnósticos mais precoces, qualidade de vida aumenta e as pessoas também têm mais informação de forma geral.
Por isso que tem muitas doenças que dizem antes não tem e hoje tem, entendeu? É mais pensando nesse ponto aí. As pessoas fazem mais prevenção, né? Prevenção, consultas, cuidados. Quais são os maiores mitos sobre os olhos e que você escuta no consultório e gostaria de desmentir? Que quando a pessoa começa a usar óculos demais, ela vai estragar a visão. Sim. Esse A gente escuta bastante, né? Essa é clássica. Eu não quero usar óculos porque eu vou acostumar meu olho e eu vou estragar meu olho. Ou eu usei o óculos demais e estraguei meu olho. Isso não tem. O óculos está aí para te oferecer uma melhor qualidade de vida. Claro que estraga se tu usa o óculos errado, que não é para ser Quanto teu, mais né? eu uso óculos, mais o meu grau vai aumentar. Isso. Não, Então. nessa fase da vida, não. Então, só se tu pega o Não, eu óculos digo do vizinho, solução, né? entendeu? Que a gente sempre escuta assim, Sim, né? eles chegam, não, porque eu comecei a usar óculos e estraguei meu olho. Se era o óculos prescrito para ti, não. Agora, se era o óculos do vizinho, aí sim, né? Aí não pode. Porque o que acontece? O paciente, ele nunca usou óculos e ele tinha uma certa visão e ele estava acostumado com aquilo, ok. Quando ele passa a usar o óculos, o que acontece? Ele tem uma claridade, ele consegue enxergar melhor. Então, é claro que quando ele tira, ele volta para a visão de antes. Então, ali ele tem um comparativo, o que é enxergar sem óculos e o que é enxergar com óculos. Aí ele acha que agora, sem óculos, ele fica pior. Sim. Mas não tinha com que comparar antes. Doutora, até então a gente assim esclareceu bastante dúvidas e a gente falou bastante sobre rotina. Rotina de ir no oftalmologista, a rotina de levar uma criança. Qual é a indicação de rotina que você diz? De quanto em quanto tempo, anual ou de 2 a 5 anos? O que tu sugere para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo? A rotina ela é variada, tá? Porque que acontece? Se a mãe percebe que a criança está com alguma alteração e ela acabou de levar no oftalmo, por exemplo, e não tinha nada, é bom ela voltar. Mas vamos conversar agora de crianças e pessoas saudáveis. Se é uma pessoa saudável que foi do 0 a 5 anos e tá ok, é sempre o pai observando, mas tá levando a cada certo tempo, pode ser 2, 3 anos para fazer um check-up. Se a pessoa tem algum antecedente familiar de doenças também, esse espaço é melhor deixar ele mais curto, porque a gente só consegue diagnosticar as coisas consultando. Então, as patologias, elas são diagnosticadas com consultas e exames. Às vezes não é na primeira consulta, a gente tem a suspeita, pede os exames e aí por meio dos exames a gente vai concluindo. Até mais ou menos uns 10 anos é bom a gente consultar umas 2 vezes, se não tiver queixa nenhuma. Mas se não faz mal ir de ano em ano para ir vendo. Depois que a gente vai passando, a cada 2 anos é interessante consultar. Entre um adulto jovem até uma meia idade, porque até então a gente não sabe se tem muita mudança de grau ou não. Às vezes a pessoa usa o óculos, não vai sentindo muito, mas já vai tendo aumento de grau, aí começa a dor de cabeça e tudo mais, então é sempre bom, de forma preventiva, pelo menos 2 anos, e quando chega lá por volta dos 40, começa as consultas mais frequentes. Porque nessa idade não é que todo mundo seja igual, mas já se sabe, e os estudos têm mostrado que é mais ou menos em torno dos 40, 39, 42 que a gente começa a esticar o braço, pedir aquele o braço olho emprestado. cansado. Então aí a rotina vai ser entre 1,5 e 2, porque não é que o óculos que ela fez quando tinha 40 vai servir até os 50. Pode até servir, mas vai ficar cada vez mais difícil, entendeu? Então esse grauzinho de perto a gente costuma trocar ele a cada 2 anos mais ou menos. Agora a rotina de pessoas com doenças, com patologias, essa vai modificando. Por exemplo, pessoas que têm diabetes. Quem tem diabetes tem que consultar pelo menos uma vez no ano para ver se a retina não está afetada. Quem tem pacientes com histórico de glaucoma, pai, primo, tios, irmãos e etc. E até o momento não foi encontrado nada, também é importante uma vez ao ano, porque nessa consulta a gente mede a pressão, vê o fundo do olho, avalia o nervo, então a gente consegue ter uma ideia se tem ou não uma evolução. Ano passado não tinha, mas agora a gente encontrou algo diferente. Isso pode acontecer, porque a pessoa ela vai avançando no tempo, então coisas que não se tinham no passado podem se ter agora, então por isso que é bom a gente, quando se tem alguma doença ou um histórico, fazer uma rotina anual. E quanto à tua experiência, doutora, em relação às lentes multifocais? As queridinhas do mercado. As queridinhas do mercado. Fale um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse multifocal. Posso pegar aqui? Pode.
Então, aqui, o que seriam mais ou menos porque o pessoal tem muita confusão no consultório, eu vejo, de multifocal e bifocal. As pessoas usam multifocal e dizem que usam bifocal e vice-versa. Então, multifocal é quando a pessoa tem um óculos que tem aqui o perto, visão intermediária e longe. Então, ela tem diferentes tipos de grau na mesma lente. Elas, no início, realmente são um pouco difíceis de adaptar, porque ali com essas graduações, ela mais ou menos tem que encontrar onde que se encontra o melhor grau para a distância que ela deseja. Então, o negócio e o truque, eu acho que é o paciente entender que ele tem que saber a distância que ele quer trabalhar e enxergar. Então, quando ele coloca o óculos, aqui é o perto, ali é o intermediário. Então, a gente não pode exigir ver um perto, com a visão de perto, algo que tem intermediário. Então, isso as óticas têm que deixar bem claro. Eu acho que cabe a nós profissionais, orientar. né? Isso, o uso. Mas se a pessoa vai... eu analiso o que a pessoa trabalha e tudo mais, e aí às vezes eu coloco uma orientação na receita. Então, por exemplo, se eu coloco para o paciente, solicito ou sugiro lentes com amplo campo, isso vai facilitar muito a adaptação, porque aí não vai ter aquela alteração periférica em que aquilo dá um enjoo, dá um desconforto e a pessoa não consegue às vezes se adaptar em função, que ela não sabe que ela tem que olhar assim e aí quer olhar para cá e usa o rabinho de olho, e aí mexe a cabeça e aí acaba tonteando e fazendo todos os desconfortos. Isso cabe a nós profissionais também de direcionar o cliente para fazer a melhor escolha, fazer uma avaliação bem correta da receita também, fazer uma amnese com o cliente, isso que a partir daí tu encaminhar ele para melhor multifocal. Sim, porque assim, a lente multifocal ela tá aí para dar uma vida para aquele paciente que não consegue mais enxergar aqui, não consegue enxergar longe. Então, se não existissem elas, ou é o tira e põe de óculos, que aí fica aqui e fica perdido, porque aí usa só o óculos de perto, ou é a visão embaçada. Então, a lente multifocal é uma boa opção hoje em dia para a gente poder ter uma atividade bem diferenciada. E nós que trabalhamos atrás do balcão atendendo essas pessoas do multifocal, e às vezes, doutora, eles não conseguem compreender como é que uma lente multifocal tem um preço mais reduzido e outras com um preço um pouco mais elevado. Questão de qualidade, tecnologia, isso é importante as pessoas terem bem claro por que um óculos custa 3 vezes mais que um outro, sendo que está dado o mesmo grau. É pelo campo de visão, é pelo conforto e adaptação que ele vai te dar e a tecnologia na lente que está sendo utilizada. É a mesma coisa quando a gente vai comprar os objetos. Um relógio X é diferente de um Y ou um W. Então, a gente sabe que as coisas no mercado têm um valor agregado ou não, em função do que ele tem a mais para oferecer. Quanto maior o investimento, mais qualidade de vida. Aí, que nem tu falou no início, mas o que a gente mais usa quando está acordado? Então, quando a gente está acordado, vivo, fazendo as atividades, a gente está com a visão o tempo inteiro funcionando. Se eu não invisto numa boa qualidade visual, o resto do dia a gente fica bravo, irritado, que tá coçando, que tá ardendo, que eu não enxergo, que não tá bom. Então, a outra dica é isso, cuida bem, valoriza cada minutinho de visão que você tem. E falando, né, doutora, em qualidade de visão, em qualidade, em investimento em lentes, aqui na Ótica Simone a gente conta com o Visual Office, que é um equipamento que faz todas as medidas personalizadas do seu óculos. Então, aqui você vai encontrar qualidade de visão. Então, estamos chegando ao fim dessa entrevista, desse podcast. Doutora Denise, muito obrigada. E claro que a gente quer saber aonde que a gente pode te encontrar. Então, fala aí para quem está nos assistindo. Mais uma vez eu agradeço. É muito bom participar desse tipo de atividade, porque assim, às vezes, que nem está escrito, a gente peca pela ignorância. Então, às vezes as pessoas não sabem e aí esse tipo de informação é bom, porque nas coisas mais simples a gente consegue levar informação para vários lugares. E em vários lugares nós temos a Clínica de Olhos Portão em vários lugares. Então, a nossa sede principal está na cidade de Portão. Ela é uma casa, então a localização é bem fácil porque fica em frente aos Correios. E aqui no CAI eu tenho atendimentos no Centro Médico Piereto. E também para quem é da cidade da Feliz da região, nosso consultório fica ali na Avenida Maurício Cardoso, em frente à Banca Brasil. Então temos vários locais em que a gente pode alcançar o público diferente e, claro, sempre com a ideia de oferecer melhor qualidade de vida para todo mundo. Então, se você quiser uma consulta conosco, é a Clínica de Olhos Portão.
Muito obrigada por estarem aqui junto com a gente, Olhar da Simone, e a gente espera vocês no próximo episódio.